Eu passo todos os dias convencendo o construtor que sustentabilidade não é fazer o bem para os outros, que sustentabilidade é fazer o bem para ele. Ele está melhorando o produto, ele está sendo mais produtivo. Se ele é mais produtivo, ele é mais competitivo, ele vai ter um melhor resultado entregando, construindo um prédio que entrega um bairro melhor. Bom dia, Guido. Obrigada pela entrevista. O Brasil vive uma grave crise hídrica, cenário que tende a piorar nos próximos anos. Como a sustentabilidade em projetos de construção civil e industriais podem ajudar a enfrentar esse problema delicado? Eu começo definindo o que é um prédio sustentável. Ele é um prédio que fornece mais eficiência, um menor custo operacional, mais conforto e bem-estar e, obviamente, se você estiver fazendo essas duas coisas, você também está reduzindo o impacto ambiental. Eu acho que quando a gente fala da crise hídrica, hoje, toda aquela água que a gente não consome, ou que a gente deixa de consumir, é água que a gente não precisa tratar, é reservatório que a gente está conservando. Então, eficiência em termos de uso de recursos naturais não é só uma questão ambiental. Hoje, expandir a capacidade de abastecimento significa investimento pelo poder público, significa impacto ambiental em termos de infraestrutura. A melhor medida que nós podemos fazer é pensar de forma criativa de como que conseguimos fazer mais com menos. Construção sustentável é essa a regra. Como é que eu construo um prédio que consome menos energia e água, que fornece mais conforto, que tem um impacto ambiental menor, mas como é que eu faço isso pelo que custa construir um prédio convencional? E se eu consigo fechar essa conta, não tem por que não fazer um prédio sustentável. O prédio sustentável ele é parte da solução para um problema como esse da crise hídrica. A arquitetura, a engenharia, a preservação do meio ambiente podem caminhar juntas em qualquer empreendimento? Elas deviam sempre caminhar juntas. Primeiro que nós construímos prédios, sejam a tua residência, o apartamento, a escola, o escritório, porque é onde as pessoas habitam, ocupam, né? Então você constrói com um propósito, para fornecer segurança, conforto e bem-estar. E dentro de um ambiente fechado, eu preciso de iluminação, para ter conforto térmico eu preciso de ar-condicionado, para usar o banheiro eu preciso de água. Então a maneira com que o engenheiro ou o arquiteto projeta esses edifícios, a maneira que nós construímos esses edifícios, ele tem uma grande oportunidade para estar impactando o meio ambiente. O que é fazer mais com menos? É construir um prédio que é vastamente mais eficiente e confortável, sem necessariamente estar gastando mais para fazer isso. Eu acho que hoje o Brasil desponta como referência nesse assunto. Já temos aí dezenas de projetos no nosso quintal que ilustram que isso é possível. Né? Que se eu tenho um prédio que existe, que demonstra que é possível conciliar, né, esses temas, por que eu não estou fazendo mais deles? Soluções sustentáveis costumam encarecer as obras numa conta feita a curto prazo. Como convencer o investidor e o consumidor que vai comprar aquele imóvel a pagar mais caro sob a justificativa de que se trata de um empreendimento sustentável? Perfeito. Primeiro que custar mais caro é um mito. Mas eu uso o exemplo da lâmpada LED e da lâmpada fluorescente. Você está na frente da prateleira do supermercado, lâmpada LED é R$15, fluorescente é 10, você gasta um pouquinho a mais porque ela é mais eficiente, ela se paga com o tempo. O que não passa pela sua cabeça? Que para Philips hoje, para o fabricante da lâmpada, é mais barato fabricar a lâmpada LED do que fabricar a lâmpada fluorescente. A realidade é que quando a gente fala de produtividade na construção civil, eu não estou falando, né, de fazer um prédio mais eficiente gastando mais. Eu estou falando em como que eu melhoro a produtividade do meu negócio, como é que eu entrego um produto menor pelo que custa o meu convencional hoje. Isso é inovação. Fazer melhor significa estar aberto a fazer diferente. Quem não está aberto a fazer diferente, não está aberto a inovação, ele não vai melhorar o produto dele nunca. Eu uso um exemplo que eu acho que todo mundo entende. Olha o quanto que o agronegócio ganhou em produtividade nos últimos 30 anos e olha quão pouco a construção civil ganhou de produtividade comparado com o agronegócio. Então, qual que devia ser o objetivo de qualquer construtora, qualquer incorporadora, qualquer um que trabalha na construção civil? Como que o meu próximo prédio é um pouquinho melhor do que o prédio que eu estou construindo hoje, pela mesma base de custo? Né? O argumento vem com os dados medidos. Né? Se você pegar... eu estou atuando nessa área faz mais de 15 anos, no Brasil 12.
se você pegar, é um histórico de empreendimentos que consomem 50% menos energia, 80% menos água e custaram zero a mais para construir. Por quê? Porque a gente trabalha conceito, a gente trabalha dimensionamento antes de ir comprar o LED. Exemplo que todo mundo entende. Uma sala de aula é meio padrão. Todo mundo conhece uma sala de aula. É mais ou menos 60 metros quadrados. Se eu faço uma sala de aula com um piso escuro, eu preciso de 12 luminárias. Se eu faço uma sala de aula com um piso claro, eu preciso de 9 luminárias para manter o mesmo nível de iluminância na superfície, né, do aluno ou do professor. Então, eu estou reduzindo o custo de obra, porque agora em vez de comprar 12 luminárias, eu estou comprando 9. Eu estou reduzindo o custo de operação, porque agora em vez de ligar 12 luminárias, eu só estou ligando 9. E eu fiz isso mudando a cor do piso. E a diferença de custo de um piso escuro e do piso claro é a mesma. E a gente não leva isso em consideração. O arquiteto, ele até bem intencionado, vai lá e coloca o piso claro, mas ele não conversa com o luminotécnico que não enxerga o piso claro e dimensiona o sistema de iluminação como ele está acostumado a dimensionar. E aí vem o projetista de ar-condicionado que não leva em consideração, né, a luminária dissipa calor, eu dissipo calor, o calor vem de fora, mas ele também vem de dentro. O ar-condicionado está ali para tirar o calor gerado pela luminária. Menos luminária, menos calor, menos ar-condicionado. Não só na operação, menos ar-condicionado para vencer a carga térmica, menos equipamento de ar-condicionado que eu preciso comprar para minha escola. Então, é um mito falar que um prédio mais eficiente custa mais caro. Mas se é um mito falar e as pessoas ainda têm isso muito forte, é porque falta empresas capacitadas, profissionais capacitados, ou falta essa conversa, uma gestão para que tudo flua para isso? Falta cultura de inovação na construção civil. Põe assim, se você for dona de uma construtora, e você setar para a tua equipe. Pessoal, a única coisa que eu peço de vocês é que vocês melhorem em 5% a qualidade do prédio em relação ao último que a gente construiu, custo zero. Então pega exatamente aquele prédio, me identifica oportunidades para melhorar conforto e bem-estar. O que é conforto? Conforto é não precisar usar o ar-condicionado. Você quer algo mais ambientalmente correto, melhor para o bolso, e quem que prefere trabalhar num ambiente climatizado ao invés de estar, né, num ambiente com a janela aberta. Você só fecha a janela e liga o ar-condicionado porque você não sente conforto. Então, melhorar o produto é isso. Tudo bem, mas o desafio técnico é como que eu melhoro o meu produto sem aumentar o meu custo. Como é que eu busco essas oportunidades? O piso claro, o redimensionamento da iluminação, a arquitetura que protege o meu prédio no verão do ganho de calor e que permite o sol entrar no inverno. Você vai ter vários profissionais que querem fazer isso, mas a gente não tem essa cultura da inovação, de estar sempre se desafiando. O meu próximo tem que ser um pouquinho melhor do que esse. O meu próximo tem que ser um pouquinho melhor do que o que eu estou fazendo hoje. A falta dessa cultura é o que muitas vezes gera a percepção de que isso está fora do meu alcance, isso é impossível. Eu não faço porque deve ser caro demais. A percepção que eu tenho é que é caro demais. Eu nunca me dou o desafio de ir tentar fazer melhor. Eu acho que isso é a base da situação que a gente vive na construção civil. E o que os nossos clientes fazem? Eles simplesmente jogam isso pela janela. Eles se dão um desafio. Como é que o meu próximo prédio vai ser melhor gastando o que eu gasto hoje? As edificações sustentáveis diferem das tradicionais em forma e funcionalidade. Quais são os conceitos da arquitetura e da engenharia empregados nessas estruturas e como garantir que não interferem na segurança, no conforto e na praticidade? O primeiro princípio de uma construção sustentável é que ela seja melhor. Então, se você está projetando ou construindo, quem está comprando um empreendimento sustentável de verdade, o que eu quero dizer com isso? A certificação é muitas vezes confundida com green building, com construção sustentável. A certificação é um reconhecimento do compromisso do construtor com aqueles princípios. Mas o que você está comprando quando você está comprando um empreendimento é o conforto, é a eficiência, é a redução de impactos ambientais. Então, se você está comprando um prédio que chamado de sustentável, mas não fornece conforto, não fornece eficiência e não reduz o impacto ambiental, você comprou gato por lebre. Não é que o prédio sustentável não fornece, o produto não fornece. Esse produto evidentemente não é sustentável. Alguém foi lá e pintou ele de verde, mas ele não é um prédio verde. Quais as medidas sustentáveis que podem ser empregadas numa obra de uma casa particular, por exemplo? Todos os tipos de construções podem ter um diferencial sustentável ou apenas as obras de grandes construtoras? O setor residencial é o mais difícil, porque a maneira com que a gente pensa em construir uma casa é muito diferente quando a gente pensa em construir uma escola, um prédio de escritório, uma sede corporativa. Então, quando eu penso no residencial unifamiliar, o senso comum ainda prevalece. Então,
A primeira coisa na minha casa é pensar no terreno, na posição da minha casa, na orientação solar. Eu quero evitar ter problemas antes mesmo de construir. Então, eu estou construindo ou concebendo uma residência sem a necessidade de sistemas mecânicos, consegue atender as minhas necessidades. Todo mundo entende isso como qualidade, um espaço banhado por iluminação, mas que não pega o sol da tarde. A questão da ventilação natural, né? Todo mundo sabe que quando eu tenho, né, duas aberturas, eu tenho ventilação cruzada, o ambiente é mais confortável do que, né, quando eu tenho só uma abertura ou uma empena cega. Então, no residencial, eu quero estar pensando no básico primeiro. Por que eu falo isso? Porque geralmente construção sustentável a gente associa com telhado verde e reuso de água. Ótimo, né? Não tem por que não fazer, tá? Mas o que viabiliza é pensar nessas coisas que não tem custo. Pensar no conceito arquitetônico não é custo. O que falta para que as soluções verdes se popularizem nas construções? A universidade já ensina esses conceitos aos engenheiros e arquitetos que estão se formando? Coloco da seguinte maneira, eu me formei fora, né, passei 15 anos na América do Norte. E na América do Norte você vai para a universidade para aprender a aprender e não necessariamente para adquirir um conhecimento específico. Você não entra para fazer medicina para sair médico, você não entra na engenharia para sair engenheiro. O Brasil é um pouco diferente. Então eu acho que o mais importante é a universidade preparar o aluno para pensar por si só, para pensar de forma crítica e para aprender a continuar a aprender no resto da vida, porque você nunca para. Eu acredito que hoje, se eu tivesse que orientar a universidade sobre que tipo de profissional que eu busco dentro da Pettinelli, é um cara que tem capacidade analítica crítica boa, alguém que aprendeu a tirar prazer de pensar em como resolver um problema. O resto, ele aprende, ele vai continuar aprendendo, né? O fundamento tem que estar ali, a matemática, a física, saber se comunicar, mas todo o resto você vai realmente aprender a hora que você chega no mercado. O recém-formado, o conhecimento prático que ele vai adquirir é dentro da empresa e não na universidade. Mas isso eu entendo que é uma visão bem norte-americana, que o brasileiro espera que a universidade forneça conhecimento. Eu trabalho com inovação. Né? A universidade não consegue se manter atualizada rápido o suficiente para acompanhar o ritmo de inovação da empresa. O que ele aprende mesmo é o desenvolvimento que é desenvolvido dentro da empresa. Mas tem que ser curioso, né? Porque ele tem que ser curioso. As nossas universidades, elas trabalham para atender o mercado, né? Ela não se preocupa em, talvez, em fazer o estudante conhecer, analisar, criticar. Ela quer atender aquele mercado. Mas então ela também está falhando nesse ponto. Isso. E eu acho que também tem, do ponto de vista de mercado, culturalmente, a ideia de que eu estou contratando um recém-formado e eu espero que ele venha preparado. Eu espero contratar uma pessoa honesta, gente boa, dedicada, esperta, e eu sei que se eu estou contratando alguém que é recém-formado, é a minha responsabilidade capacitá-lo dentro da empresa. Eu acho que o que eu espero na universidade é que alguém ensinou e inspirou aquela pessoa a pensar criticamente, né, que seja curioso, que gosta de resolver problema. A universidade é também uma fonte de desenvolvimento de conhecimento. Isso é fato. E muito do básico pode ser ensinado na universidade. Para quem trabalha com inovação como nós, eu não espero recrutar alguém pronto que sai da universidade. Como uma empresa ou uma indústria já estabelecida pode começar a se adequar para um ambiente sustentável? Qual o primeiro passo? Primeiro que eu gosto de dizer, todo mundo quando pensa em melhorar, pensa eu vou gastar um pouco para melhorar e esse resultado justifica o investimento. Errado. Prédio existente, seja fábrica, seja escritório, todos os prédios existentes apresentam oportunidades de melhorar desempenho, eficiência, conforto e meio ambiente com zero custo adicional de obra. Então, na tua casa, a escolha pelo seu detergente, né? Os materiais de limpeza que você usa afetam o teu bem-estar e saúde. Você come 1 quilo de comida por dia, você bebe 2 quilos de água por dia, você respira 12 quilos de ar por dia. Você está passando mais tempo dentro de casa do que nunca. Aquele produto de limpeza com aquele cheirinho que você tanto gosta, aquilo ali são compostos orgânicos voláteis. Então, tem uma série de escolhas que eu posso estar fazendo, e eu sei que a barreira é falta de conhecimento, mas tem uma série de escolhas que eu posso estar fazendo que é custo zero ou de muito baixo custo que eu posso estar usando para melhorar a eficiência, conforto e bem-estar. O exemplo clássico é, né, a tua mãe falando, você acha que eu sou, né,
sócia da Celesc, tá? Ela estava certa, né? Antes de olhar para a eficiência da lâmpada, eu estou olhando para como que eu estou usando a lâmpada. Antes de olhar para a eficiência do meu escritório, eu estou me perguntando se eu estou deixando o monitor ligado durante a noite ou no final de semana. Então, eficiência, conforto, sustentabilidade está acessível para todos. E eu não preciso começar gastando. Eu preciso começar pensando. Como que eu posso avaliar o jeito que eu faço hoje e me perguntar com as mesmas coisas que eu tenho hoje, como é que eu posso fazer melhor? E para fazer melhor eu tenho que estar aberto a fazer diferente. Então, eu não estou falando para você tomar um banho mais curto. Eu acho que isso é chave. Todo mundo fala em sustentabilidade e vem a ideia do ambientalista, não pode tomar mais um banho de 20 minutos, tem que ser um banho de 10. Não, olha, se eu trocar o meu chuveiro de um de 20 litros por minuto por 10 litros por minuto, eu compro um chuveiro alemão de 10 litros que me dá o mesmo conforto do de 20. A diferença de custo, o nacional é R$300, o alemão é R$400. R$400 não é nada. Eu estou reduzindo o meu consumo de água, estou reduzindo o meu consumo de gás. O chuveiro, água quente é energia líquida. Então, assim, está acessível a qualquer um. Reduzir a vazão do seu chuveiro, buscar um chuveiro eficiente que fornece conforto com menor consumo de água, é aquele tipo de coisa que está acessível para todos. E eu acho que esse é o primeiro paradigma a ser quebrado. Todo prédio, mesmo que não for sustentável, pode ser operado de forma sustentável. Aí se eu vou construir um prédio novo, eu vou me perguntar como é que eu construo um prédio sustentável. Mas todo prédio sustentável eu tenho que me perguntar, mas como é que eu opero um prédio sustentável? Como é que eu opero de forma sustentável um prédio sustentável? É conhecimento, é força de vontade, é cultura, é rotina, o ser humano gosta de rotina. Então você se treina. Eu acho que a característica do nosso trabalho é isso, você está sempre treinado para chegar no ambiente, contar as luminárias, que tipo de lâmpada, que tipo de ar-condicionado. Vira rotina. Os novos condomínios oferecem estruturas de mini-cidades, prometendo evitar que as pessoas se desloquem cada vez menos e que possam estar em um ambiente seguro e confortável. O senhor é favorável a essa nova concepção de cidade? Eu vejo assim, o grande argumento é segurança, eu não nego isso. Eu hoje moro aqui na região, porque eu acho que a gente no sul é privilegiado nesse aspecto. Então acho que tem uma questão aí que vai além, né, dos itens que fazem parte do nosso cotidiano. Agora, o ser humano é por natureza um ser sociável. Nós vivemos em comunidade. E se você começa a se perguntar o que é uma comunidade vibrante, é uma comunidade que ela é relativamente densa, onde você tem uma massa crítica de pessoas, que ela é diversificada, que você tem jovens, que você tem idosos, que você tem pessoas que acordam todos os dias e vão trabalhar, você tem pessoas que ficam em casa para cuidar dos filhos, você quer promover a interação social o máximo possível. Então, empreendimentos que são concebidos dentro de um conceito de novo urbanismo, que é comunidades voltadas para fazer atividade física, caminhar antes de pegar o carro, usar a bicicleta, ter o grupo de pessoas que joga bocha ou dominó na praia, no parque. Comunidades que são pensadas para o bem-estar das pessoas no convívio social, geralmente são comunidades que têm sucesso. Então, o condomínio, a segurança, ele não exclui isso. Mas como que o condomínio conversa com o contexto é super importante. Dentro desse contexto, a gente começa a falar de fachadas ativas, olho na rua. Então, se eu tenho um projeto de um condomínio como esse, o uso misto. Balneário Camboriú é um fantástico exemplo disso. O embasamento comercial, o prédio de apartamentos em cima, o adensamento, a distância entre as quadras. Tudo isso contribui para para convidar a pessoa a ir para a rua. Então, ter a infraestrutura dentro do condomínio é super importante, mas o condomínio se comunicar com a cidade é fundamental para criar um espaço mais seguro. As pessoas que podem pagar para viver em um condomínio com área de lazer, verde, segura, limpa, confortável, tendem a evitar a frequentar os espaços públicos das cidades, como praças e parques. As cidades não perdem quando deixam de ter uma área de convivência segura e acessível a todos os moradores? Eu vejo assim, o conceito do novo urbanismo, a ideia do olho na rua, é uma medida de segurança pública você ter
empreendimentos próximos do alinhamento predial, né? O famoso lote zero, você ter o comércio ou outras atividades não residenciais no embasamento de edificações. Por quê? Porque se você tem alguém entrando e saindo de uma loja, mesmo que for um posto de gasolina, aquela atividade faz com que aquele ambiente se torne mais seguro. Então, a conectividade, eu gosto de dizer, o melhor prédio, o melhor empreendimento é aquele que enriquece o bairro. E ele entende que o papel dele de enriquecer o bairro valoriza o metro quadrado dele. Eu gosto muito, né? Qual é o órgão, né, humano mais sensível? É o coração? É a mente ou é o bolso? É o bolso. Então, eu não estou fazendo isso só porque eu sou bonzinho. Eu não faço sustentabilidade porque eu sou bonzinho. Eu faço sustentabilidade porque é o melhor negócio. É a melhor maneira de aplicar e investir recursos. É a melhor maneira de gerar valor. Valor para a sociedade, valor para o investidor, valor para o meio ambiente. Eu tenho que ter equilíbrio. Sustentabilidade não é meio ambiente. Sustentabilidade é o social, o econômico e o ambiental juntos. Se eu tenho desequilíbrio entre essas três peças, quem paga a conta é a sociedade. Então, num contexto da implantação de um empreendimento, eu quero estar me perguntando, esse empreendimento é um bom vizinho? Esse empreendimento, ele está ali para melhorar o bairro? A região aqui é um exemplo disso. É esse tipo de coisa que nos atrai a Europa, né? É esse tipo de coisa que o Walt Disney tentou replicar dentro da Disneylândia. É esse conceito de como é que eu penso no ambiente público. Mas o que eu acho que é chave? O espaço público, a gente hoje no Brasil sabe que a gente depender do governo é complicado. Então surge o espaço privado de uso público. E eu acho que isso é uma grande evolução em termos de como é que a gente cria as comunidades, né? O que nós queremos viver. Quando a gente pensa em qualidade de vida, que tipo de ambiente que eu quero, né, que faz parte da minha visão de qualidade de vida. Hoje eu acho que a gente não consegue fazer isso sem o espaço privado de uso público. O senhor tem atuado em projetos aqui na região, tem analisado as ciclovias, os parques, as praças públicas das cidades de Itajaí, Balneário Camboriú. O que acha deles? Eu acho que aqui organicamente, o que eu quero dizer organicamente? Quando você mora numa área adensada, você tem um número de habitantes que permite ter vários serviços. E você descer do seu apartamento, a padaria vira uma extensão da tua cozinha. A praia atlântica é um espaço que orienta o desenvolvimento da cidade. Agora, o que a gente sabe, né, é que eu quero ter diversidade de uso, porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo quer tá na praia. E eu acho que nesse aspecto o poder público ele tem um poder enorme quando a gente fala de zoneamento, né? Então o que eu quero dizer com isso? As mesinhas do café na calçada, elas são um espaço privado de uso público. Aquela mesinha do café é tão importante quanto o parque. A prefeitura privilegiar a criação de espaços públicos é super importante. Mas na concepção do zoneamento, está incentivando, reconhecendo, permitindo que o setor privado esteja criando esse tipo de ambiente é chave, né? Eu acho que esse é um dos principais elementos. A gente vem trabalhando em 2 bairros. Esse é um principal. Em inglês tem uma palavra chamada placemaking, né? Que é como é que eu crio um lugar onde as pessoas se sentem bem, que atrai pessoas. Você pode ter o melhor planejamento urbano do planeta. Se não atrair as pessoas, aquele lugar nasce morto. O papel do setor privado dentro do contexto brasileiro é fundamental. Eu acho que a Pedra Branca em Florianópolis é um fantástico exemplo disso, mas né, aqui em Balneário Camboriú, Camelódromo é um fantástico exemplo disso. Aquela vida que o ambiente tem. Então, assim, eu acredito que Balneário, eu não tenho como reclamar do ponto de vista de qualidade. Sempre pode melhorar, mas não tem como reclamar. A sede da Petinelli ganhou um prêmio que é uma certificação internacional que é considerada o Oscar das construções sustentáveis. Qual é a obra que garantiu essa premiação e qual o diferencial dela? Bom, a resposta é os primeiros prédios zero energia e zero água no mundo são brasileiros, são verde e amarelo. Isso pra gente é uma fonte de orgulho enorme. Estão em Curitiba, mas o primeiro prédio autossuficiente em água, voltando para a nossa pergunta da crise hídrica, é um prédio de escritórios, uma incorporação imobiliária, um prédio que foi construído para ter lucro. E é um prédio que trata 100% do esgoto
ele trata 100% do esgoto do jeito que a natureza faz, né? Aqui no litoral é chamado de mangue, no interior é chamado de brejo. Ele tem um brejo artificial de 500 metros quadrados no telhado. E por quê? Porque foi a solução mais barata, foi a solução que permitiu a gente ser mais eficiente com zero custo adicional de obra. É um prédio que eu gosto do exemplo, por quê? Porque é um terreno super sensível, tem uma área que é uma APP. O incorporador poderia ter construído um prédio convencional. Ele escolheu construir um prédio LEED, que é uma certificação de sustentabilidade, zero água. Por quê? Porque ele pode, porque ele sabia que trabalhando o orçamento deles, foi eles que nos ensinaram isso. Não mexe no meu orçamento, mas você pode otimizar as partes. É um empreendimento onde eles... Né, é 2 garagens que nós liberamos que pagou pelo sistema de tratamento de esgoto. É um prédio bem esguio, eles iam perder duas vagas de garagem para fazer contenção de cheias, a gente jogou para o telhado, já que tinha a laje impermeabilizada, veio o telhado verde, já que tinha o telhado verde, por que não usar as plantas para tratar efluente? E isso eu acho que é o que nos rendeu aí essa premiação. Saímos na frente, por quê? Porque entendemos que primeiro eu vou otimizar. Otimizar significa entregar mais com menos. Né? Eu tô vencendo a barreira do custo. E vamos lá, se a gente muda o chuveiro de 20 litros para 10 litros, eu gero menos água que eu preciso tratar. Né? Então, todo mundo fala que vem o final do ano, a gente tem um pico de consumo, não conseguimos tratar todo o nosso esgoto. Bom, se todo mundo trocar o chuveiro, né, o ano que vem, esse final de ano, é metade do volume de água que sai do chuveiro. Em apartamento, a quantidade de água no vaso ou na cozinha comparado com o chuveiro domina. 50%, 60% do consumo é chuveiro. Bom, se eu conseguir reduzir pela metade o consumo de água do chuveiro, eu estou a caminho de resolver o nosso problema de tratamento de esgoto, sem ter que construir mais ou expandir capacidade na estação de tratamento de esgoto. O que a prefeitura devia fazer? Comprar e doar um monte de chuveiros ou investir numa estação de tratamento maior? É esse trabalho que permitiu a gente fazer os primeiros prédios zero. Né? Então, o prêmio é o Leadership Award do SGBC, que é o Green Building Council, o Conselho de Construção Sustentável dos Estados Unidos, pelo nosso trabalho pioneiro com edifícios autossuficientes em energia e autossuficientes em água. A sede da Pitnelli, ela também busca ser autossuficiente em água, né? Em energia vocês já são, né? Isso, nós já somos zero carbono e zero energia, agora somos zero resíduo também. Então, quando a gente fala de zero, zero é o santo graal. Eu tenho zero energia, zero água, zero resíduo, zero carbono. E zero resíduo é aquele tipo de coisa que todo mundo consegue fazer em casa. A gente só não faz por força de vontade. O escritório contrata uma empresa para coletar o nosso lixo orgânico, para não ir para o aterro da prefeitura. Eu gasto R$50 por mês. Eu sou uma empresa, não uma residência, ali trabalham 40 pessoas. Eles pegam todo o nosso lixo orgânico, compostam e trazem de volta. A gente tem um terreno grande e vai para a nossa horta. É menos dor de cabeça, mais prático eu contratar eles do que a gente ter uma composteira no escritório. O que eu quero dizer com isso? As soluções existem, é realmente falta de conhecimento. Acho que a Câmara de Balneário Camboriú usa esse sistema, né? Eu não conheço, mas é aquilo que eu falei. Não tem porquê. Qualquer empresa pode ser zero resíduo, né? Você no seu dia a dia pode ser zero resíduo. Eu sei que a gente associa isso com uma chatice, mas é aquilo. É o hábito, é ter os fornecedores, o pessoal vem toda semana e pega. A gente deixa separadinho, eles até nos fornecem uma lixeirinha. Eu gosto de dizer, qual é o retorno sobre o investimento de ensinar o teu filho a não jogar lixo na rua? Não tem. Água e energia tem retorno sobre o investimento, mas resíduo é aquele tipo de coisa que eu acho que todo mundo se identifica, que é a minha responsabilidade como cidadão de fazer a minha parte. E a gente, né, tem aí uma oportunidade enorme de avançar nesse assunto, de novo, sem necessariamente grandes investimentos. Acho que a gente está num processo de mostrar para o mercado, né, que isso é possível, que está dentro do seu alcance. Até mesmo porque a gente tem um problema com os aterros sanitários brasileiros, né? Sim. A gente não tem aterro suficiente para tanto lixo que se produz, né? Exato, e você não está falando só, né, de reciclagem. Quando a gente fala de resíduo, a gente fala de reutilizar, a gente reciclar e a gente fala de repensar. Né? Então, eu estou indo no supermercado, vou pegar, né, a sacolinha de plástico, vou usar a caixa de papelão. Eu estou repensando porque facilita a reciclagem. Né? Eu estou reutilizando a embalagem que veio os outros produtos.
É aquele basicão que é senso comum, que a gente não faz porque não virou rotina. Eu acho que a premiação e o fato da gente ser zero resíduo, somos o primeiro lead zero resíduo do Brasil, é só para servir de laboratório e showroom, para mostrar para o mercado. No final das contas, nós somos uma empresa de engenharia e o que nós fazemos é inovação. É mostrar, ó, pessoal, não é um bicho de 7 cabeças, vem cá, deixa eu mostrar, mais fácil do que você imagina, né? Não precisa custar caro, né? É assim que a gente transforma o mercado. A Praia Brava em Itajaí é o bairro mais agreste e também o mais valorizado economicamente. Lá estão os imóveis mais caros da cidade e a praia mais preservada. Como o senhor avalia esse bairro que se tornou referência em qualidade de vida e também está no auge da preferência da construção civil? Qualidade de vida é o ponto-chave. É o ponto-chave. É instinto humano querer melhorar. Você dá duro, trabalha, busca uma promoção para ganhar um pouquinho mais, para poder fornecer um pouco mais para os seus filhos. Qualidade de vida é o que a gente imagina ser a vida que a gente quer viver e você vai buscar isso. Então, chega um momento na sua vida, se você pode morar melhor, você quer morar melhor. Mas como cidade, eu gosto de fazer uma brincadeira, né? A gente fala, né, conforto e bem-estar, conforto e bem-estar, conforto e bem-estar. O que isso significa na prática? Eu falo, olha, é você entrar no carro e passar 3 horas para ir passar domingo de tarde numa cachoeira. Você fala para mim que está próximo da natureza, não é instinto humano, né? Se sentir bem, está próximo da natureza. Então, é óbvio que a praia tem um papel muito especial. O ser humano é programado para se sentir bem próximo, né, de vegetação, do mar. Então, a Praia Brava é um lugar muito especial. Agora, a questão é como é que eu concilio desenvolvimento e proteção ambiental? Como é que eu crio um lugar confortável, que as pessoas se sentem bem e seguras, né? Lido com essas outras duas pressões, a econômica e a ambiental. Então, a realidade é que as pessoas se sentem bem ali. Eu não tenho como falar, não, você não pode acessar a Praia Brava. Né? Se as pessoas estão ali, elas vão buscar por infraestrutura. A questão não é se eu devo ou não devo ter infraestrutura, é como eu devo pensar nessa infraestrutura. Então eu acho que a Brava é aquele momento onde a gente decide quais são os nossos valores como sociedade. Se eu vou construir ali, eu devia estar construindo os prédios mais sustentáveis do planeta. Se já existe um prédio zero água em Curitiba, não tem por que todos os prédios ali não serem zero água. Se já tem um prédio, se já tem fábrica de Coca-Cola zero energia em Uberlândia, Minas Gerais, né? Como que a gente pensa no projeto, né, na ocupação, na construção desses edifícios é absolutamente fundamental. Eu coloco assim, eu acho que inovação é quebra de paradigma. Eu acho que hoje nenhuma construtora pode ignorar a questão da sustentabilidade. Mas muitas vezes o construtor olha para a sustentabilidade apenas como ecochatice. Né? E não é o caso. Eu acho que hoje os meus clientes ali são aquelas construtoras que já estão falando, eu tenho o que a lei exige, eu tenho o que é padrão de mercado, e para fazer um green building eu tenho que ir muito além de um padrão de mercado. Então eu não vou fazer um telhado verde, eu vou restaurar habitat no meu telhado. O Eurobusiness colocou um brejo de 500 metros quadrados em cima de um prédio de 14 andares. Se o Eurobusiness consegue colocar um brejo, reproduzir um mangue, poxa, eu vou me inspirar em cima da legislação ou eu vou me inspirar em muito além da legislação? Eu acho que o princípio ali é esse. Eu acho que o nosso trabalho acaba sendo mostrar para a construtora que é a qualidade de vida que o cliente dele busca. Que quem está indo morar na beira da praia está buscando uma conexão com a natureza. Que se o empreendimento não for um reflexo disso, ele tem um desempenho econômico pior do que se ele construir um empreendimento onde a pessoa está ali realizando a qualidade de vida que ela espera. E naquela localização não tem como falar isso sem uma integração com o meio ambiente muito profunda. Então, construir um prédio sustentável ali, na minha opinião, é o único prédio a ser construído. Por quê? Porque está alinhando questões econômicas, está alinhando questões ambientais, está alinhando questões sociais. Não construir nada ali é priorizar o meio ambiente, desequilibrar a equação e, inevitavelmente, quem paga por isso é a sociedade. Isso eu acho que todo mundo já aprendeu. Né? Eu não posso deixar nenhum grupo sequestrar um discurso. Vou falar uma coisa que é controversa, até com os meus clientes. Essas 3 itens estão sempre em negociação.
E o que é uma boa negociação? Quando todo mundo sai da mesa descontente. Quando ninguém sai ganhando. Todo mundo tem que abrir mão um pouquinho. Tá? E eu acho que isso é o que, né, hoje tem uma briga de interesses ali. E eu estou olhando para os meus clientes e falando, se levanta e mostra que tem um jeito de fazer o certo e não o que todo mundo está fazendo. Mostra o caminho que é possível desenvolver a Brava de forma sustentável, de que insustentável é imaginar que priorizando só um tema a gente pode ignorar os outros dois, né? Que o caminho para a Brava é olhar para frente, olhar para a inovação e se perguntar, ok, como é que eu cuido do lugar? A gente fala muito da palavra desenvolvimento sustentável, já ficou um pouco batido, né? Mas quem são os stakeholders, quem são os envolvidos ali? E a gente não pode estar ignorando nem o social, nem o econômico, nem o ambiental, mas que Green Building mostra o caminho para como que a gente, né, faz essa negociação. Todo mundo sai um pouquinho insatisfeito, mas quem acaba ganhando é a sociedade. Nessa mesa de negociação atual está sentado o pessoal discutindo justamente sobre o sombreamento da Brava, sobre a altura dos prédios na Praia Brava, que está aí nesse embate, né? Qual que é a tua visão? A minha visão é que eu não conheço um ser humano no planeta que é a favor de ter sombra na praia. A questão ali foi formatada dessa forma. Agora nós somos uma empresa técnica, né? Engenheiros. Então, o que eu achei que é engraçado é que a maneira com que isso está sendo discutido, né, de uma certa maneira, a liminar, a decisão judicial, forçou uma discussão dentro de linhas que não tem embasamento técnico. O que eu quero dizer com isso? Né, limitaram ali a sombra a 5 horas no inverno. Né? Por que 5? Por que não 4? Por que não 5h25? 5h25 é o pôr do sol. Por que não às 4h27? É 1 hora antes do pôr do sol. O técnico, isso é, né, mal do técnico, o técnico quer entender qual é o problema que a gente está tentando resolver. Qual é o problema que a gente está tentando lá? É conforto e bem-estar? É meio ambiente? Eu tenho que equilibrar essas 3 coisas. Então, se eu tenho que equilibrar essas 3 coisas, eu estou me perguntando, ok, o que é desenvolvimento sustentável ali? Né? A realidade é que, do jeito que foi escrita a decisão, não permitir sombra no inverno significa que na quadra-mar você não constrói um pavimento. Vou colocar o que é pavimento. Aquele sobrado que você sempre sonhou de ter um dia na beira da praia, tu não constrói hoje mais na Brava. Me parece meio que um extremo. Eu uso isso para expor o quão arbitrário é esse critério. Então, eu sou totalmente a favor de não sombrear a praia. Né? Agora, isso tem que ter algum tipo de embasamento técnico nessa decisão. Na tua visão técnica, qual seria a solução? Eu vou começar com as pessoas, porque eu acho que é sempre isso. Né? Se você perguntar para a maior parte das pessoas, né, o pessoal vai falar, não, eu não quero ter sombra na praia no verão. Né? No dia 21 de junho, isso é bem menos importante do que é, né, em novembro a março. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, que a hora que a gente olha e pensa no bem-estar da restinga, a hora que a gente pensa no impacto do sombreamento na praia, a gente tem que levar em consideração de que, né, o final do dia, a minha radiação já é bem menor. Então, se você perguntar para mim, Guido, qual é o impacto naquela faixa de restinga, se no inverno eu tenho um empreendimento de 6 andares na Brava Sul, né, o impacto é mínimo para não dizer zero. Ok, a sombra também anda, né? Todo mundo sabe disso. Então, falar que o empreendimento está sombreando não significa que ele está fazendo sombra naquele lugar o tempo todo. Então, a gente vem fazendo uma série de estudos para trazer um pouco de ciência para essa discussão, para trazer um pouco de embasamento técnico. Eu vou dizer, né, dos nossos clientes ali, alguns dos empreendimentos que a gente estava trabalhando não vão ser afetados pela decisão. Por quê? Porque já tinham o cuidado, o carinho de construir um empreendimento que não fazia sombra na praia. Por quê? Porque é o que quem mora ali tem como expectativa. Então é possível, mas eu acho que foi totalmente arbitrário a decisão do jeito que ela foi escrita, e eu entendo que agora existe um processo para apresentar isso, tanto para a sociedade como para o Poder Legislativo, porque o que foi orientado ali, ou o que serviu como base
para essa decisão não levou em consideração que não se constrói mais nada na Brava Sul, na Quadra-Mar, né? E eu acho que nenhum ser humano seria contra construir um sobrado de 2 andares na beira-mar. Então, cai por chão essa premissa de 5 horas. E se não é 5 horas, então é que horário? Tá? E tudo que a gente levantou até agora indica que, quando eu olho para o conceito de novo urbanismo, o que é o conceito de novo urbanismo? É o térreo ativo, e eu tenho que ter densidade mínima. Então eu tenho térreo, mais 4 pavimentos, mais o ático, recua o ático. Né? Eu agora tenho um prédio de 5 pavimentos. Eu tenho um prédio de 5 pavimentos na beira-mar, pode não ser o que os construtores vou levar chumbo, tá? Mas o que acontece, né? Eu permitir construir progressivamente mais alto dali para trás, eu estou preservando a praia, eu estou criando um ambiente mais confortável, eu estou preservando o meio ambiente e eu não estou usando um critério totalmente arbitrário que não tem pé nem cabeça, que nem o que é hoje. Porque, sinceramente, do jeito que está hoje, quem sofre é o social, quem sofre é o econômico, a custo do meio ambiente, e vou ser bem sincero, a ciência ali é bem fraca em relação ao meio ambiente. Muita conjuntura, muita evidência circunstancial, pouca ciência para embasar aquilo ali. Eu falo com paixão, por quê? Porque eu trabalho com sustentabilidade. Eu passo todos os dias convencendo o construtor que sustentabilidade não é fazer o bem para os outros. Que sustentabilidade é fazer o bem para ele. Ele está melhorando o produto, ele está sendo mais produtivo. Se ele é mais produtivo, ele é mais competitivo, ele vai ter um melhor resultado construindo um prédio que entrega um bairro melhor. Quando o ambiental sequestra essa conversa, eu perco a minha voz. Eu caio no mesmo balaio. Você trabalha com construção sustentável? Você cai no mesmo balaio do ambiental. Bom, aí né, não tem mais convencimento. Mas qual que é o teu problema com o discurso ambiental? Ele é vazio? Não, o que acontece? O impacto existe, não pode negar que o impacto existe. Mas eu tenho que equilibrar o ambiental, o social e o econômico. Então o que eu estou dizendo ali é que a argumentação foi impacto ambiental 5 horas. O que eu estou falando é o argumento das 5 horas é vazio. Não tem critério nenhum para 5 horas. Então, é 5 horas, ou é 4 horas, ou é 5h27. Se tivesse me falado é 5h27, é o pôr do sol. Não, aí tudo bem, pelo menos tem uma razão. Não é uma razão boa, mas tem uma razão. 4h27, 1 hora antes do pôr do sol. Também é meio arbitrário, mas pelo menos alguém tá parando para pensar. Entendeu? O que eu tô dizendo é, ali é uma briga entre lados, tá? E não devia ser uma briga entre lados. Eu não consigo imaginar, né, não permitir construir um sobrado ali. E se eu vou permitir construir um sobrado, o que eu devia estar permitindo? É a gente se juntando e falando como é que eu equilibro o econômico, o social e o ambiental. E o que eu estou, né, falando é, se a gente pegar melhores práticas, né, aquele ambiente confortável que as pessoas gostam de estar ali, o que acontece quando eu recuo o prédio, construo um muro, construo o prédio aqui atrás? Eu tenho uma fachada morta. Né? Então, o certo é trazer o prédio para frente. Mas o prédio para frente faz o sombra. É por isso que eu escalono o prédio. Né? Hoje eu não consigo colocar um pavimento na Atlântica. Bom, você já imaginou o que significa? Prédio lá para trás, morto. Segurança, conforto. Né? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é acalmar os nervos, todo mundo sentar para ter uma conversa e falar, ok, pessoal, ninguém aqui seta como objetivo sombrear a praia. Por quê? Porque não tem ser humano que vai ser a favor de sombrear a praia. Precisamos fazer ter uma conversa um pouco mais racional ali sobre isso. Do que a gente levantou nos nossos estudos, eu estou falando que eu não tenho impacto no verão quando eu tenho um prédio de 6 andares. 0 impacto no verão. Eu vou ter algum impacto no inverno, mas eu também tenho que levar em consideração que esse impacto é transitório. Então eu não posso pegar o pior dia do ano para fazer uma análise, mas me parece ser uma premissa que, né, eu tenho o comércio no térreo, eu tenho 5 pavimentos, o último pavimento eu estou recuando. Quem que não gosta de estar naquele ambiente onde você olha para cima, são 4 pavimentos de prédio, é baixinho, entendeu? Mas você se sente seguro. O cara que está na sacada do 4º andar, o olho na rua está me garantindo a minha segurança. Jogar tudo isso para trás, não ter vida ali, quem paga com certeza é a sociedade.